Bom dia a todos os internautas e principalmente aqueles que gostam do programa Pão Matinal. O Pão Matinal, na verdade, é mesmo onde você consegue ter conselhos bíblicos, conselhos que podem mais motivar a tua fé. A sua alma precisa de ouvir uma palavra, uma porção da palavra de Deus, pelo menos por cada dia. Mas através da TV7 Angola, você consegue ter uma pequena parte da palavra, porque a Bíblia é grande, Deus é maior, todo ele é a palavra. E cada ponto que nós tocamos, que eu toco aqui, é própria parte de Deus. Portanto, tudo sairá da sua escritura, das suas palavras. Mas não deixa de deixar o teu gosto, como diz, né? Likear aí, gostar, é a mesma coisa. E comentar, encorajarmos o que nós podemos também a melhorar ou fazer dizer a equipa, pode ser equipa técnica, porque a palavra de Deus não se critica, a palavra de Deus é crida, é crer e não crer. Não diz que não devias falar assim, podias dizer assim, não. Esses já não são cálculos do homem. O que me traz aqui é uma inspiração. O que eu falo aqui, sou inspirado a te transmitir algo. Então, não esqueça de compartilhar aos amigos, aos familiares e também nos dizer de que cidade, de que canto do mundo está nos seguindo. Isso também faz bem. Nos fará bem. TV7 Angola, pode ser no YouTube, também pode ver lá TV7 Angola, verás os nossos programas, tudo que está aí, o que é de bom. Então, portanto, meus amores, estejamos unidos, a união faz a força. Portanto, com o nosso pão matinal, eu vou diretamente no objetivo. Esteja aí, digo mais shalom para todos aqueles que são cristãos. Então, o nosso sujeito vamos ainda falar conforme o tema já está aí. O tema já está aí. Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você que o escolheu. Então, queremos avançar com esse mesmo sujeito como pão matinal de hoje. Para você que me acompanha, que estás a comentar, Deus te abençoe ali. Deus possa abençoar você que faz isso. Vamos em São João, capítulo, que eu tenho já uma Bíblia digital, porque a minha Bíblia, que pode estar, não está pronto aqui mais. Eu fico já pronto para quando o meu programa começa. Para não atrasar o nosso momento. Hoje, dia 2 de dezembro de 2025, eu quero que possamos ler no nosso pão matinal essa parte que eu escolhi, fui inspirado para hoje. João capítulo 15, versículo 16. O que é que pode nos dizer essa partícula da Escritura? Vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nosso querido Pai Celestial, com uma boa leitura, com uma boa escritura, algo já importante que nós queremos que nos diga e possa, na verdade, trazer uma convicção, um encorajamento, uma força para todos aqueles que descobrirem o motivo, o teu desejo, a sua proposta, que te levou de escolher cada um de nós. Trago tudo nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amores. Na verdade que quando eu lia ou escutava pregadores a ler esta passagem da Escritura, muitos pegavam aquilo simplesmente para os pregadores. Como aqui se refere que Jesus estava frente de seus discípulos ou apóstolos, de irem e produzirem e darem frutos, aqui pensava simplesmente que os escolhidos eram só pregadores, que os tais escolhidos que ele está a referir aqui, que eu é que vos escolhi, Jesus só limitou de pastores, evangelistas, tanto mais que pegam a Bíblia para pregar. Mas, andando o tempo, eu próprio também, pregando agora a Bíblia, vim entender que a escolha de Jesus começou melhor a partir do dia de Pentecostes, onde o Pedro prega, quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. Ali agora, todo mundo, todo cristão devia agora dizer que sou um escolhido de Jesus. Então, para dar uma introdução melhor, compreender que o que vou falando não pega mais essa escritura simplesmente para pastores que devem dar frutos, de ir para dar fruto que permaneça. Mas, se formos a ver como que as pessoas podem saber que você é um cristão. Muitos de nós já pegamos a maneira de se identificar que somos cristãos é usar uma cruz aqui, no peito ou no pescoço. As outras usam brincos, as mamães, mulheres usam brinco de cruzes para dizer que é uma cristã. As igrejas escolheram, cada igreja preferiu um uniforme para identificar que esse uniforme é a igreja cristã. Temos camisetas ou camisolas com tantas fotos, desenho de Jesus Cristo, para todo mundo saber que tu és um cristão, através daquela camisa, carimbada a foto, um desenho de Jesus Cristo. Mas deixa-te dizer, o cristianismo não é baseado com aqueles insígnias, outras coisas que nós penduramos nos nossos corpos.
Você pode usar bem isto, em nome de uma igreja, ter essas coisas no corpo, mas o cristianismo é baseado pelo coração. E através do coração, cada um descobrir um cristão de verdade. Outras coisas que nós chamamos de insígnios. Mas deixa-te dizer, consoante o que eu vejo, porque nós às vezes falamos que o cristianismo é ver a nossa fé. Ninguém consegue ver a tua fé, mas o que tens crido como fé será manifesto vendo os resultados desta fé. Está a ver quando um cristão diz: eu tenho fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo está a dizer que tudo é possível àquele que crê. E ele próprio também diz que a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se você tem crido em Jesus Cristo, a tua fé está em Jesus Cristo como cristão, porque quem te escolheu é Ele. Quem te fez aproximar para vir ser cristão é mesmo Ele, mas já não queres depender dele. Mas na boca eu sou cristão, eu tenho fé em Jesus. Mas quando tens dificuldades, estás a procurar teus caminhos que não são caminhos de Jesus. Quer ter riqueza, estás à procura. Quer ter sucesso, estás a ir nos caminhos. Quer viver num conforto financeiro, estás a procurar caminhos que escandaliza a própria uma vida cristã. Não digo que o dinheiro se procura na igreja, não. Mas tens que saber que esse dinheiro estás à procura ou estás a ganhar. Jesus Cristo está dentro disto. É no caminho da justiça. Ou foste procurar aquilo noutros caminhos? Portanto, essa é a sua pergunta. É para te dizer que o teu coração ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver o teu coração. Também não se pode ver a tua fé sem que se vê os resultados desta fé. É lá onde mesmo eu admiro pregadores de hoje. Se um pregador manifestar a fé que ele tem em Jesus Cristo, se ele manifestar Marcos 16, porque aquilo é uma orientação, aquilo mesmo é uma comissão de todo aquele que crê em Jesus Cristo, de todo aquele que foi escolhido por Ele. Marcos 16, de 15 até 18. Ali você verá outro pregador, outro cristão, a dizer: isso não é nada. Isso agora é o que é? É nada. O diabo também. Então, se o diabo já foi no Marcos 16 como melhor crente do que você, se o diabo já acredita em Marcos 16 mais do que você, então a comissão que Jesus Cristo deixou, que aquele que crê for batizado será salvo. Mas se o diabo também já creu, foi batizado, já se salvou, e por que você
que Jesus Cristo escolheu. O diabo até pode vir se fingir, mas ele não veio aí para crer e para ser salvo. A salvação é para conosco que fomos escolhidos pelo Jesus ele próprio. Você vai, tudo que estás a ver Jesus quer fazer pela fé que os outros têm, o diabo também pode fazer, o diabo também, isso é por isso, isso não vale. Mesmo a palavra que você diz que você como não quer ver o poder da palavra, só quer crer a palavra que te mudou. É a palavra que muda a pessoa, mas o poder dessa palavra só tem poder para mudar um coração, os hábitos do homem, mas não tem poder para tirar uma doença que está na pessoa. Não tem poder para fazer um milagre na vida de alguém. O único milagre que você conheceu é a mudança de alguém. Eu já ouvi um pregador dizer, mas essa pessoa que você orou ficou curado, mas voltou a ser doente. A mesma doença voltou. E eu deixo dizer esse pregador, também aquela pessoa que você viu, pregaste, pensaste que foi salvo, voltou mais à vida anterior. Quem é que ele voltou àquela vida? É você. Mas você tinha já um testemunho daquela pessoa, tinha alegria por lhe ver ele sair numa má vida para nova vida. Chamaste aquilo um milagre, uma mudança total. E você creu que o teu ministério, as tuas pregações ajudou essa pessoa para uma mudança de vida. Mas muitos que pregamos acabaram de voltar aquilo que eles eram, até piorou. É a mesma coisa, oremos pessoas que Deus curou, que voltaram mais a ficar doentes. Eu sempre disse, Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro morreu enquanto que Jesus ainda estava mais ali a pregar. Não é que Lázaro ficou a viver atrás, depois de Jesus subir no céu. A cura, alguém pode ser curado agora, e ele perder essa cura depois de uma semana, porque ele não protegeu essa cura. É a mesma maneira, temos pessoas que chamamos salvos, pregadas, batizadas, ficaram conosco nas ceias, comeram conosco na mesa do Senhor, serviram Deus nas igrejas, mas a vida que voltou dentro das pessoas é a mesma vida quando ele veio à igreja pela primeira vez. Então não há coisa ali de dizer que só a palavra que vale, mas o poder da palavra ignoras, que o Satanás também pode fazer essas maravilhas. Mas se ele faz, nós também fomos dados esse direito de fazer. Porque tudo que o diabo faz só copiia, ele imita o que os filhos de Deus devem fazer, pela fé. Porque a nossa fé produz resultados. Por isso que ele disse, veja os milagres, veja os sinais que hão de acompanhar todos que crerem em mim, em meu nome. Eu não sei se o diabo também faz coisas em nome de Jesus Cristo. Então o nome que vale, o nome que vai mais por cima disso é o nome de Jesus, ao invés do nome do diabo. Parece que o diabo só atrai as pessoas para distrair, conforme fez Janes e Jambres perante um Moisés. Moisés não parou de mostrar sinais porque estavam imitando aqueles sinais.
E o povo também não desprezou Moisés, por ver que Jane e Jambre também já fez. O Arão não desacreditou Moisés por ver as imitações. Por que vocês, dito cristãos, pregadores de Jesus Cristo, ficam muito mais contra e atacam até aquele que demonstra fé? Nós não podemos vir nas redes sociais para vir mostrar, olha o que eu estou a fazer, olha, mas viemos também testemunhando, confirmando pessoas que Jesus Cristo é real. Esse é o motivo, não uma propaganda. Portanto, se Jesus nos escolheu, eu pelo menos digo, ele me escolheu. Ele não me escolheu simplesmente para vir contar histórias. Agora, em Mateus 7, que eu posso acrescentar aqui nas minhas anotações. Mateus 7, versículo 20. Jesus fala assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pelos seus frutos. Que são frutos? Porque lá disse primeiro João que o vosso fruto permaneça. Quer dizer, nós somos obrigados de apresentar frutos da fé, frutos de sermos cristãos, frutos que todo mundo pode distinguir que este aqui é uma manga, este é abacate, este laranja, este. E o teu gosto, quando alguém provar do teu fruto, ele dirá, mesmo naquele momento, aquela época, ainda não se produziu fruto de novo. Mas quem aprovou, ou quem provou um dos frutos seus, dirá, essa árvore é boa. Não vê do jeito que ainda não tem, só que ainda não chegou o tempo dele madurecer os frutos que estás a ver ali. Mas quando esses frutos amadurecerem, me darás a razão que essa é boa árvore. Mas deixa-vos dizer outra coisa. Saibam que há um desprezo que acontece quando alguém se torna cristão. Muitas das vezes há uma pressão que vem das pessoas que você não és cristão, você não foste escolhido por Deus. Porque a produção dos frutos não é de uma noite para um dia, de uma noite para um dia. Para bem dizer, saiba que o fruto demora um pouco. Demora um pouco para alguém vir apresentar frutos. A árvore pode nascer, pode brotar ou germinar, dar um tempo das folhas, disto, aquilo, até flores, chegar até na fase da casca e depois fruto se formar ainda naquela verdura dele, ainda não está doce. Uma transformação que se exige para um fruto até dar um sabor que toda pessoa dirá. Eu vejo muitas vezes as pessoas comem mangas verdes. Eu admiro. Está comendo manga verde, ainda é azedo.
você ver essa pessoa aguentar comer tal manga verde, a ver come com sal, come com outra coisa, ferve aquilo, se torna como um alimento cozido. Mas, na regra, a manga é só tirar, provar na sua boca, você já tem o sabor da manga como fruta. Temos pessoas forçadas que logo ele já creu, logo tudo tem que se ver naquele momento. Às vezes insuportamos pessoa atingir na sua maturidade ou no amadurecimento. A pessoa tem que amadurecer na palavra. Ele tem que ser maturo, para não dizer maduro, porque maduro é fruta, mas maturo, com uma maturidade adquirida na palavra. As maturidades que nós dissemos nas famílias, nas casas, eu sou adulto, eu já tenho maturidade, eu posso casar, eu posso fazer isso, posso depender de mim próprio. Mas na palavra de Deus tem a maturidade também. Devemos amadurecer. Então, não penses que porque muitos, uma vida que vimos nas pessoas, não é que ele nasceu de novo. Logo entrou numa igreja, está a imitar todos aqueles que ele encontrou. Ele não sabe o tempo que já fizeram. Ele não sabe quantas pregações que já ouviram para abandonar aquelas todas coisas que você ainda tem no corpo. Eu já vi nessa mensagem, a só pegar a mensagem do irmão Brana como uma tradição, como uma cultura, ao invés de ser uma vida que veio da palavra escutada. A pessoa chega hoje, tem que lhe mandar tirar brinco já na porta, porque brinco não pode entrar na igreja da mensagem. Não pode ver alguém com saia curta. Não pode ver alguém com suas maquiagens. E as pessoas tiram essas coisas como cultura ou tradição numa igreja. Para bem dizer também como lei. Aqueles que se deixaram pela fé da palavra, deixa essa pessoa também que já entrou com aquela maneira, que a palavra lhe mude, que a palavra lhe dá um nascimento, que as pregações que ele vai ouvir na sua vez, não aquilo que ouviu outros. Então, o que é que acontece? Uma pessoa basta ficar em casa, basta deixar ir nas nossas igrejas onde pregamos a mensagem do irmão Brana. Aquela pessoa acaba de recuperar tudo que ele deixou por causa da igreja. Não é por causa da palavra que ele ouviu, mas por causa do grupo. A pessoa começa a dizer, olha, mundalismo já entrou na igreja. Até temos tipo de crentes assim. A mundalidade já está naquela igreja, porque ele entrou. Pior, as pessoas só que não vivem a vida cristã. O trabalho dele é procurar citações que o profeta Brana pregou, parágrafo tal, livro tal, para julgar. O profeta disse, se você ir numa igreja, olha no lado das irmãs, vai saber. Agora no lado das irmãs, se aquelas irmãs vieram também para ouvir a palavra, você está levando aqui num outro ano. Eu entro numa igreja, basta ver nas cabeças das mulheres, vou olhar nas mulheres, vou saber que essa igreja, o teu discernimento só ficou ali, é as mulheres. Agora nos homens,
Os homens que se fingem, como não têm maneira de ver maquiagem, ver unhas, ver cabelos cortados. Mesmo o irmão Brana só nos disse que são cabelos curtos que Deus nega. Numa mulher não pode cortar cabelo, mas autoriza mulher com pouco cabelo usar peruca e postiços. Próprio profeta. Mas você verá tipo de pregadores que aparecem no seu... Primeiramente, são pregadores simplesmente pelas brochuras. Arrancando brochura, ele não vai saber o que ele vai pregar. É por isso que ele diz, se não há brochura, eu não serei pregador hoje. Se não esses livros aqui, eu não tenho ministério. Então sai daí. Porque os Efésios 4 são ministros. Não é por causa de receber um profeta que não vamos ter ministros. O profeta traz uma palavra que Deus própria deu para aquele momento. Mas os ministros pegam aquilo para largar, para levar. Mesmo Moisés deu as leis. Mas os sacerdotes, os levitas, todos aqueles expandiam esses mandamentos, essas leis. Em todas as sinagogas, falavam aquilo que Moisés falou. Mas não quer dizer que, como Moisés falou, morreu, foi, ninguém pode mais ser chamado sacerdote. Ninguém pode ser chamado levita. Um levita. Não. É uma má percepção. Estás numa confusão total. Até já foram intoxicando alguns crentes. Que os pastores devem sentar, como tem mensagem gravada, tem que procurar a voz do anjo. Mas tal anjo falou inglês. E onde não se fala inglês fica como? Aquela voz do tradutor é o anjo que está traduzindo. Devia ser também o anjo em inglês, um anjo também em português, um anjo que está a traduzir em francês, um anjo que está a traduzir em lingala, um anjo que está a traduzir em português. Devia também ser 2 anjos lá. Um anjo em inglês que está a pregar em inglês, outro anjo cada país um anjo dele que traduz. Aquele que está a falar inglês é que você está a chamar a voz do anjo. Sim, estás a ouvir a voz, é o tom, o som, aquele tom é que você está a chamar a voz do anjo. Se ouvir a minha voz, é a voz de um demônio. E entender mal as coisas, até que o diabo ri. Vos ri mesmo nesse tipo de coisas. O próprio irmão Brana disse que eu preguei como Paulo. E tudo que Paulo falou, eu não posso trocar nada. Mas Paulo fala aos hebreus, que são pastores, Hebreus 13, ele diz que são pastores, que hão de dar conta das almas das ovelhas. E ele disse de obedecer teu pastor. E como é que você não vai negar pastor simplesmente para ouvir a voz gravada de um profeta? Só. E terminou aí. És uma ovelha sem pastor. O profeta não é teu pastor. É como alguém diz que eu não quero de um sacerdote. O meu sacerdote é Moisés. Ele morreu, até não lhe enterramos, ele desapareceu, ele continua mesmo, Moisés está aí. E tem um Moisés que ninguém viu o túmulo dele. Daquele povo. Mas criam que
deixou Josué está aí, os sacerdotes estão ali, tudo que orientou o profeta, vamos ouvi-los, ouvi-lo através desses homens que trabalham, que pegam a mesma mensagem. Moisés morreu, mas Josué teve que pegar, mostrar a fé daquilo que Moisés pregou. O rio Jordão abriu-se, os muros de Jericó caíram, o anjo veio para sustentar Josué. Mas não quer dizer que esqueceram Moisés. Não quer dizer que a mensagem de Moisés foi encostada por ver mais Josué a demonstrar o poder de Deus. Josué respeitou, mesmo que ele que ficou aí, me respeitou os sacerdotes, respeitou e encorajou os sacerdotes de manter, de pregar as leis, até que Jesus chegasse. As leis perderam poder, logo Jesus chegou, porque ele que tipificava cada lei, é um tipo dele. Por isso que Moisés disse que Deus vos suscitará um homem. Eles não entenderam que Deus trará alguém como eu assim, que pode vir mesmo encostar essas leis que eu já vos dei, para ouvir ele, um profeta como eu. E é Jesus Cristo que ele falou assim. Então, muitas das vezes, para voltar onde eu dizia que as pessoas trazem leis no Evangelho, trazem uma boa mensagem desse. Pessoas pegaram leis, introduziram na mensagem que pregou o irmão Brano. Enquanto que o irmão Brano só pregou a vida de Jesus, a vida cristã. Como manifestar frutos, como se identificar que você é cristão. Temos irmãs nessa mensagem se perguntam, será que estou vendo aquele tabernáculo, estou vendo aquele pastor, tambor usar, agora nós. Quer dizer, quero usar da maneira que ele está vendo as outras, mas meio aqui, o pastor vai fazer isso, quero vestir assim, meio aqui, que não está convicta que através da palavra, que ela está assim, mas através do medo, porque o pastor não quer que sejamos assim. Se ela mudar de igreja, também vai se meter como aqueles. Nós não podemos pregar as leis no Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos conduzir a igreja com cultura e tradições. Porque as igrejas tradicionais falharam. Se você quer ser membro da nossa igreja, tem que ser assim, ser assim. Mas não é pela palavra que ele está sendo assim. Por ser membro daquela igreja. E o dia que ele deixa essa igreja, abraça uma outra igreja, também vai mais se meter como aquela igreja. Vamos dar a fé vindo da palavra. Vamos crer aquilo que está na palavra. Irmão Brana dizia assim, mesmo que for eu que estou pregando algo, se não se encontra na escritura, coloca isso de lado. Mas nós na mensagem, se você dizer que isto aqui, ele também disse que não está nem na Bíblia, não está nem, podemos colocar,
Oh, você não está a crer profeta, você não está a crer nele. Mas ele também disse que não. Foi umas falhas que eu cometi no princípio, nas concepções, às vezes, nas compreensões, que não era assim. Mas um anjo, o Espírito Santo, corrigiu-me. Mas aquilo que ele foi corrigido não saiu nas gravações. Então tens que saber onde ele se corrigiu naquela coisa. Pega naquilo. Então não é mal. Não estamos a procurar erros cometidos por um profeta para expor. Mas um pregador dessa mensagem, onde você encontrou que aqui, afinal, onde refere que falava ainda assim, mas aqui em frente, veio se corrigir dessa coisa. Pega onde que ele se corrigiu, porque assim é a marcha. É por isso que temos várias doutrinas nessa mensagem. Confusão total na mente de muitos pregadores. Até pregadores já abandonaram essa mensagem por chatice. Ele diz que já não estou entendendo. Aqui falam, diz, mas eu entendi que não há de errado, não há algo de perigo nessa mensagem. Porque sei o que ele próprio disse. Ele até disse, se você encontrar uma coisa que eu falei, só num só lugar, simplesmente num lugar, não tem outro lugar que se repetiu. Porque ele sempre usou linguagem. Testemunho verdadeiro é de 2 a 3. E ele disse, uma escritura só se encontra na Bíblia, só um lugar deste. Mas aquilo que se repetiu ali, aí, aquilo deu uma afirmação. Portanto, não vim te dizer que a mensagem está cheia de erros. Não. Erros, Deus soube como esclarecer. Mas tem pessoas que ficaram gravados ou colados. Não quero mais ver o que lhe esclareceram em frente. Portanto, isso é com você. Então, se eu posso ver mais, conforme falei, dos frutos, os frutos que não crescem de uma noite para dia, mas nós devemos também dar tempo a algumas pessoas crescerem pela palavra que eles deixam, que eles ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir. Uma pessoa que ainda não viu aquela coisa, você está lhe mandando tirar. Não é pela fé que ele tirou. Tirou pela obrigação da pessoa. Eu nunca choto alegre que veio na minha igreja que ainda bebe. Mas vou pregando que a bebida é má. Ele pode estar lá a me olhar. A pessoa está na igreja. Há momentos são pessoas que fogem por si. Ele pensando que o pastor, como já viu ou já escutou que ele está bebendo, que o pastor diretamente logo ali ver, irmão, você está bebendo. Não. Problema, eu vou pregando que a bebida não é bom. Beber, aliás, não é bom. Bebida alcoólica. Para um cristão, bebida alcoólica não é para ele. Deixa a bebida para outras pessoas que não foram escolhidos, não foram chamados, ainda não participaram naquela escolha. Ainda não ouviram para saber como produzir frutos que permanecem. Mas tem pessoas que tentam, às vezes, o que faz fugir aquele irmão na igreja não é o pastor, não a pregação.
Mas aqueles irmãos que deixaram aquela vida é que impressiona a outra. Isso aqui está envergonhando a nossa igreja. A igreja não está nada envergonhada, porque ele precisa de crescimento, precisa de um nascimento, precisa de produzir frutos. Então, é por isso que o pastor é que tem a visão de suportar as ovelhas. Não uma ovelha é que solta outra ovelha na igreja. Ou que faz com que o outro fique fraco para ir à igreja. Às vezes temos homens que dizem às suas mulheres: eu não sei o que antes de ir fazer na igreja, é melhor ficar em casa. Se ela ficar em casa, quando é que ele terá fé? Quando é que ele vai nascer de novo? Quando é que essa tua mulher, mesmo que a mulher não se comporta bem em casa, mas não lhe proíbe ir na presença da palavra, lhe encoraja, até se não quer ir, lhe diga que está aqui táxi, vai, dinheiro de táxi, porque isso vai te ajudar mais um dia. Uma pessoa que fica em casa não está a ouvir de Deus e não vai ganhar fé nenhuma, não vai ter bons frutos também, porque nunca regaram essa planta, nunca adubaram essa planta, nunca cuidaram dessa árvore, e os frutos que vão sair daí não terá um bom gosto. Portanto, eu paro por aqui. Muita gente não consegue ter um crescimento espiritual por causa das imitações, por causa das leis da igreja, por causa de copiar só e não crer. Você copia a natureza das pessoas que você encontrou. Somente as mulheres são mais fáceis, rápido. Entra numa igreja, olha as outras assim, ela começa a olhar. Alguém está aí a dar oferta, alguém está aí a testemunhar, está olhando nos seus pés. Então ela logo diz: próximo domingo virei como aquela mulher. Também vou comprar aquela saia. Também vou comprar esse tipo de camiseta. Se ela ver as mulheres, umas mulheres de calça, também vai comprar aquele tipo de calça. Se você lhe tocar, mas não, também vi lá, tem mulheres lá com calça. Tem mulheres de calça. Não é só eu. Quer dizer que muitas das nossas irmãs só sabem copiar uma outra, ao invés de ficar atenta da palavra que ela pode crer e dizer que a minha fé, porque crê nesta palavra, e isso provoca-me eu produzir ou manifestar. Então, o nosso pão parou até aí. Acredito que sou vosso irmão. Amo de vocês todos. Você até pode perguntar: essa mensagem, essa brana que estás a falar. Bom, você pode ser que ignora ou ainda não ouviste falar deste pregador. Um bom pregador. É um mensageiro. Deixou uma mensagem que está varrendo o mundo. E essa mensagem está a atingir em todos os cantos do mundo. Se ele tivesse mais em vida hoje, podíamos todos ir lhe dizer que não mentiste. Porque ele disse que o anjo o falou: grava essas mensagens todas que estás a pregar, que essas mensagens irão em todo o canto do mundo, até nos indígenas, até os indígenas.
lá nos confins da África, nas aldeias. E eu também saí de uma aldeia onde nasci. Na minha aldeia, tem lá essa mensagem. Os camponeses indígenas lá escutam essa mensagem. Sempre vou lá. Deus querendo, em janeiro estarei mais lá. Essa mensagem pregada na floresta. Mas este mesmo profeta mensageiro falou lá nos Estados Unidos da América, que nem eu conheço, nem eu, ainda não cheguei para lá. E ele não mandou um missionário americano para vir pregar até lá na aldeia. Ele disse que próprio dom do Espírito Santo pegará essa mensagem, vai levar no mundo inteiro. Cairá nas mãos dos eleitos. E eu, sendo eleito, aquilo caiu nas minhas mãos. Agora estou a pregar o meu povo aqui, na minha língua. Porque ele disse que isso será pregado em várias línguas. E lá onde ele disse que a pregação não é gravação para ouvir gravações à voz do irmão Brana em inglês e depois um tradutor da minha língua. Se fosse assim, não teríamos muita gente a crer nessa mensagem. Podiam ouvir aquilo como uma música, podiam escutar como uma história de alguém que gravaram a voz, mas Deus preparou. Ele próprio nos chama de auxiliares, os auxiliares do mensageiro, para expandir. Jesus também fez. Ele pregou sua mensagem, mas pegou os seus apóstolos como auxiliares, disse: vão lá, divulgar isso, vão lá pregar, repetir tudo que ouviram de mim. Também tudo que estamos ouvindo do irmão Brana, estamos a dizendo. E assim o evangelho justo. Dizer que Paulo disse, tudo que Paulo, é aquilo que ajuntamos. Paulo disse aos Gálatas, Paulo disse aos Efésios, Paulo disse aos Romanos, Paulo disse. Ficam com Deus, que Deus abençoe, sempre atento com o pão matinal. Mas Deus querendo, virei mais ler a lição, uma história da Bíblia como lição. Sempre vos mostrei o meu livro, que eu trago as lições. Tem aqui, esse livro é chamado Bíblia. Essa Bíblia significa, essa Bíblia que estás a ver, tem 365 histórias. Todo ano, cada dia tem uma história da Bíblia, aqui. Eu sou uma pessoa que gosto de ler a Bíblia. É o meu livro especial. É o livro que me inspira muito. 365 histórias da Bíblia. Comprei esse livro, essa Bíblia, com muito dinheiro.